E aí, tudo bem com você? No vídeo anterior, eu comentei um pouco sobre o tempo que eu passei na cama de um hospital e de como Deus demonstrou o seu amor para comigo mesmo naquela situação. E é por isso que hoje eu decidi contar um pouco da minha história, contar o meu testemunho de vida, aquilo que Deus tem feito na minha vida até hoje. Mas antes eu queria falar com você que está se sentindo triste, que está se sentindo desanimado, você que está pensando em desistir, que está achando que é um derrotado, que está começando a acreditar nas mentiras que as pessoas contam para você, de que você é um derrotado, de que você não vai dar certo. Mas eu queria te dizer uma coisa: Deus tem sonhos a seu respeito. Deus tem grandes expectativas a seu respeito. E a maior prova disso é o que está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz assim: antes mesmo de te formar no ventre materno eu te escolhi, antes que viesse ao mundo eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Não desista, continue acreditando, continue crendo, continue nos caminhos do Senhor, continue se derramando na presença de Deus, porque Deus tem sonhos a seu respeito, Deus tem expectativas a seu respeito. A minha mãe, ela teve uma gravidez de risco quando ela estava grávida de mim, e por isso eu nasci prematuro de 8 meses. E quando eu estava com 24 horas de recém-nascido, eu comecei a ter uma hemorragia chamada hemorragia de berçário. E nesse momento, o pediatra chegou para minha mãe e falou: olha, dona, dessa hemorragia de 10 crianças, salvam apenas uma, mas o Diego ele não vai se salvar, porque ele é prematuro. Se a senhora quiser adiantar o processo, a senhora já pode comprar o caixão para ele. Mas a minha mãe olhou para aquele médico e falou: não, o médico dos médicos é Jesus Cristo, e ele não me deu meu filho para poder levar dessa forma. E graças a Deus, depois de algumas horas eu comecei a me recuperar, aquela hemorragia passou, e eu tive uma infância normal. Eu cresci numa cidade pequena do interior de São Paulo, mas de, com 11 anos de idade eu comecei a ter uma febre umas 2 noites seguidas, de uns 38,5 aproximadamente. E no terceiro dia eu amanheci com um caroço no pescoço. E a minha mãe me levou no hospital municipal da cidade. O médico me examinou, pediu alguns exames, receitou um antibiótico para eu tomar e falou para minha mãe que era para nós retornarmos daqui 10 dias, que aquilo ou seria uma infecção ou poderia ser um câncer. Naquele momento, eu e minha mãe nós saímos do hospital e fomos para o consultório particular de uma hematologista que tinha na cidade, para ver se ela conseguiria me atender. E ela me atendeu, ela me examinou, pediu para que eu fosse fazer um exame de sangue e depois retornasse para lá no mesmo dia. Eu fiz o exame de sangue. No momento que eu voltei para a clínica, ela separou eu e minha mãe num consultório que não estava sendo usado. E quando nós entramos naquele consultório, aquela médica virou para minha mãe e falou assim: olha, o Diego está com leucemia, e é por isso que eu já entrei em contato com o Centro Boldrini em Campinas, e amanhã vocês têm que estar lá, já com as malas, já pronto para poder iniciar o tratamento, e preparados para por não saber quando vocês vão poder voltar para cá. Naquele momento, eu senti como se o mundo estivesse desabando sobre minha cabeça. Eu e minha mãe fomos embora para casa a pé, os dois chorando para a rua. Eu tentando entender o que estava acontecendo comigo, o que Deus tinha permitido que acontecesse, o que Deus tinha feito para que eu pudesse aprender. E naquele dia, a minha mãe ligou para o meu pastor, para que ele pudesse orar pela gente, mas ele não estava na cidade, então veio um obreiro, um amigo da família, para orar por nós, e ele orou por nós. E naquela noite, enquanto a minha mãe arrumava as malas para que a gente pudesse sair no outro dia de manhã, a tristeza tomando conta do nosso coração, e a única pergunta que nós fazíamos era o porquê que Deus estava fazendo aquilo comigo.
E no outro dia, quando eu cheguei no hospital, quando eu estava esperando para poder começar a fazer a minha ficha, entrou um menino do meu lado, do lado da minha mãe. Ele olhou para mim e falou assim: Dona, seu filho vai começar a fazer tratamento aqui, né? E minha mãe falou assim: vai, ele tá com leucemia. E esse menino virou para minha mãe e falou assim: então pede para ele se preparar, porque isso aqui é um inferno. E a minha mãe virou para ele e falou assim: filho, não temas, porque se Deus colocou esse hospital na vida de vocês é porque Ele tem grandes coisas na vida de vocês. Isso aqui não é um inferno. E quando eu entrei naquele consultório médico, o médico olhou para mim e falou assim: olha, nós vamos repetir todos os exames novamente, mas o Diego não tá com cara de quem tem leucemia. E naquele momento, uma esperança nasceu no meu coração. E eu repeti os exames naquele dia, e quando eu voltei à tarde para o consultório do médico, o médico falou assim: olha, o Diego ele não tem leucemia. Ele tem uma doença chamada granulocitose, onde a medula dele não produz os glóbulos brancos, os leucócitos, os neutrófilos, que é a defesa do organismo. E isso, infelizmente, não tem cura para a medicina. As únicas curas conhecidas são o transplante de medula óssea e tratar as infecções que podem aparecer nesse período. E nós saímos daquele hospital naquele dia com a mesma pergunta que nós havíamos entrado: o porquê que Deus tinha permitido aquilo. E se passou 2 anos, eu fazendo acompanhamento no hospital, a médica virava para mim e falava assim: Diego, eu não acredito que você não tem defesa nenhuma no seu organismo, você não pega uma infecção sequer. Mas no dia 15 de fevereiro de 2000, data que eu estava fazendo o meu aniversário de 15 anos, eu peguei minha primeira infecção. E naquele dia eu precisei ficar internado. E aquilo para mim foi um baque, porque eu nunca tinha ficado internado, eu estava com muito medo do que pudesse acontecer, e eu estava me perguntando por que Deus tinha permitido aquilo acontecer na minha vida. Quando eu subi para o quarto, eu só chorava, eu só sabia chorar, e eu perguntava para minha mãe: mãe, por que Deus está fazendo isso comigo? Mas naquele dia eu tomei uma decisão na minha vida, que não importasse o quanto tempo eu precisasse ficar naquele hospital, eu iria agradecer a Deus pelo que Ele fez pela minha vida, e eu iria poder falar do amor dele para as pessoas, e cada dia eu ia que eu tivesse dentro daquele hospital, eu ia estar com minha Bíblia na mão. Eu fiquei alguns dias internados dessa vez, e se iniciou um novo processo na minha vida, porque depois dessa primeira internação eu comecei a ter muitas internações recorrentes. Eu começava a ficar 10 dias em casa, 15 no hospital, 10 dias em casa, 15 no hospital. Até que um dia, enquanto eu orava no meu quarto, eu falei assim: Deus, independente das circunstâncias, eu sei que o Senhor tem um propósito para minha vida, para eu estar dentro daquele hospital. E a partir de hoje eu não vou orar mais pela minha cura. Eu vou somente agradecer ao Senhor. E se eu tiver que passar a minha vida toda internado dentro daquele hospital, eu vou continuar agradecendo ao Senhor. Mas eu sei que aquilo que os médicos não podem curar, o Senhor pode curar. E depois de um tempo, nós tivemos a notícia que na Coreia foi inventada uma injeção chamada granuloquine, que poderia fazer a medula produzir os glóbulos brancos, fazer a medula voltar a produzir as defesas, uma multiplicadora de célula. E os médicos falaram que aquela injeção era muito cara, mas que dava para entrar com um processo para fazer com que o governo venha pagar essa injeção. Mas até que isso acontecesse poderia demorar um tempo. E nessa época nós tínhamos 2 casas nessa cidade. Nós vendemos uma casa para que eu conseguisse pagar 1 mês de tratamento com essa injeção. E essa injeção ela veio na minha vida logo após uma infecção que eu peguei. E
Os médicos começaram a falar sobre a possibilidade de eu ter que fazer um transplante de medula óssea. E a minha família fez os exames, mas não havia um doador compatível. E eu já estava, mesmo assim, eu estava agradecendo a Deus porque Ele estava me mantendo vivo. Muitas crianças que tinham o que eu tinha já não estavam mais vivos, mas eu estava lá porque eu sabia que Deus tinha um propósito para a minha vida. E dentro daquele lugar eu pude aprender muita coisa, eu pude crescer muito. Eu posso dizer que estar dentro do Boldrini mudou a minha vida. Não para pior, mas para melhor, porque eu me tornei uma pessoa melhor. Muitas vezes, dentro das infecções que eu tinha, uma das vezes eu comecei a ter uma febre de 40 graus às 10 horas da noite, quando eu estava em casa. E eu fui para o hospital, fui para a Santa Casa da cidade onde eu estava. E o médico tinha medo de colocar as mãos em mim, porque eles não entendiam muito bem o que era que eu tinha. E ele falou assim: eu vou te mandar pro Boldrini, vou pedir uma ambulância e você já vai daqui. E aí demorou um tempo para a ambulância chegar e nada fazia com que a febre pudesse diminuir. E quando a ambulância chegou, as enfermeiras do hospital estavam com medo de ir comigo, medo de que eu morresse no caminho. E naquele dia, quando eu cheguei no Boldrini, o médico olhou para minha cara e falou assim: pode dispensar a ambulância que ele vai ficar internado. E aí nesse dia, esse médico falou para minha mãe que qualquer dia desse eu não chegaria vivo no hospital, porque a distância das cidades era um pouco grande e os médicos da minha cidade tinham medo de colocar a mão em mim. E após isso, nós ficamos sabendo dessa injeção, eu comecei a tomar essa injeção e glória a Deus que a minha medula ela começou a produzir as defesas do organismo. E até que um dia a doutora Silvia, ela resolveu tirar essa injeção, fazer um teste para ver se eu ia ficar bem sem essa injeção. Eu fiquei uns 2, 3 dias sem infecção, mas depois eu voltei a ter a infecção novamente, peguei uma infecção super forte, onde eu precisei ser internado às pressas. E eu comecei a tomar aquela injeção e aquela injeção começou a não fazer efeito por uns 2 dias, mas eu acreditando que Deus podia me curar, eu acreditando que se Deus não me curasse, Ele ia me manter vivo, Ele ia manter aquela injeção funcionando. E aquela injeção voltou a funcionar. E depois de um tempo, mais uma vez a doutora Silvia pensou em tirar a injeção de mim ou diminuir porque eu estava tomando todos os dias, diminuir a frequência de tomar a injeção. Até que um dia eu cheguei no hospital e ela falou assim: olha, suas defesas, seus leucócitos, seus neutrófilos estão baixos, mas como você está sem infecção, eu vou te deixar sem injeção por mais um tempo. E foi se passando um tempo, eu fiquei sem infecção, mais um tempo sem infecção. E aos poucos a medula foi voltando, porque Deus estava colocando as mãos. Mas mesmo assim eu ainda continuei tendo algumas internações. Até que um dia, quando já se passaram 9 anos e meio de que eu estava dentro daquele hospital, dentro desse tratamento, quando eu retornei de uma consulta para uma consulta de rotina, no momento em que eu coloquei os pés no portão do hospital, eu senti o Espírito Santo falando para mim: é hoje. E eu me perguntando: era hoje o que, Espírito Santo? É hoje o que? E mais uma vez ele falando: é hoje. E eu falava assim: o senhor só pode estar brincando comigo. Já fazem tantos anos que eu estou dentro desse hospital. O Senhor já me deu tantas oportunidades para poder pregar o teu evangelho aqui dentro, para poder falar para as pessoas que há esperança. O Senhor pode estar brincando comigo. E naquele dia, depois que eu fiz os exames de rotina, eu fui passar pela consulta e a doutora Silvia me atendeu.
A enfermeira falou assim, espera mais um minuto que a doutora já vem. E mais uma vez o Espírito Santo falou assim, é hoje. E no meu coração eu não queria acreditar que aquilo pudesse estar acontecendo. Eu comecei a achar que era coisa da minha cabeça, que era voz da minha cabeça. E no momento que ela entrou no consultório, ela virou pra mim e falou assim, olha, Diego, eu tô te dando alta. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei explicar o que houve, mas eu sei que você está muito melhor do que você estava antes de você entrar dentro desse hospital. E é por isso que eu tô te dando alta. E eu virei pra ela e falei assim, a senhora não sabe, mas eu sei. Deus já tinha me avisado. E eu saí daquele consultório, o médico chorando. E as pessoas perguntavam pra mim o que aconteceu. Ela te transferiu de hospital, o que aconteceu? E eu só falava não, não, não. E as pessoas que me conheciam pelo já quase 10 anos dentro daquele hospital, convivendo praticamente diariamente com eles, elas não acreditavam que isso poderia estar acontecendo. E eu só sabia chorar, chorar, chorar. Eu só falava, é Deus, é Deus, é Deus. Muitas vezes quando nós achamos que não tem mais solução, muitas vezes quando nós já até desistimos de lutar, Deus vem pra gente e fala assim, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Fui eu que te chamei, eu que te mantive vivo. Da mesma forma como Ele me manteve vivo até hoje, Ele tem me sustentado dia após dia, dia após dia. Deus quer sustentar você também. Eu não sei a situação que você tem passado, mas Deus sabe. E da mesma forma como Ele me curou, Ele pode curar você, porque o mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que curava antes, que libertava antes, que ressuscitava mortos no passado, é o mesmo Deus que ressuscita mortos no presente, é o mesmo Deus que cura no presente, que liberta e que transforma. Que Deus venha abençoar a vida de vocês nesse início de ano. E não esqueçam, Deus nos escolheu desde o ventre das nossas mães. Você não é um erro. Você não é uma obra do acaso. Que essa palavra de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, possa estar no seu coração diariamente. Quando você pensar em desistir, você possa falar assim, antes mesmo de eu ser formado no ventre da minha mãe, Deus me escolheu. Antes que eu viesse ao mundo, Deus me separou e me designou para a missão de profeta para as nações. Que Deus venha abençoar a vida de vocês grandemente, que Deus venha tratar no impossível na vida de vocês. Podem contar comigo para o que você precisar. Que Deus abençoe.